pessoal, bom dia. Estamos aqui, então, nos nossos seminários avançados em Mindfulness, na parte 2, que a gente chama, né, do segundo semestre. Hoje a gente tem dois temas super interessantes. Seria um Mindfulness e Tecnologia, Inovação Tecnológica, o professor Gabriel, que já está aqui. Depois a gente vai falar sobre Mindfulness e Longevidade com o professor Marcelo Mapurunza. Lembrando que os nossos seminários são uma disciplina da pós-graduação em saúde coletiva da Unifesp, do Departamento de Medicina Preventiva, e também são os alunos, né, que estão matriculados, isso vale crédito, e já peço para que todo mundo que esteja matriculado deixe seu nome no chat, para que conste como a presença, e também uma atividade de extensão aberta a todos que querem, né, participar, ouvirem sobre o tema do Centro Mente Aberta. A gravação fica disponível no nosso canal do YouTube, para que esse tipo de conhecimento possa ser disseminado. O nosso foco é a evidência científica, então a gente sempre traz os temas vinculados às pesquisas, à ciência. Então esse é o nosso foco do seminário. A gente está no terceiro seminário desse semestre, e no mês que vem a gente tem a última sessão desse ano. E todo ano a gente, né, oferece essa mesma disciplina no primeiro e no segundo semestre, um seminário por mês. Então a gente tem o prazer de receber aqui o professor Gabriel. Gabriel é mestre, ortopedista, médico ortopedista, mestre, e está fazendo o seu doutorado comigo, né, na saúde coletiva, estudando dentro da inovação tecnológica, inteligência artificial, machine learning, em relação a revisões sistemáticas envolvendo mindfulness, meta-análise, etc. Ele vai trazer, então, essa visão da inovação tecnológica dentro de mindfulness, falando um pouquinho da experiência dele também. Obrigado, Gabriel. Fica à vontade. Obrigado, professor Marcelo, mais uma vem pelo convite. É um prazer poder dar aula aí junto com seus alunos. E eu já antecipo, professor, que eu fiz uma atualização dessa aula, né? Terceiro ano que o senhor me convida. E quando a gente fala de tecnologia, é impressionante o quanto mudou da aula do ano passado. Eu fiquei bem impressionado em relação aos aplicativos novos que a gente vai falar. Até é legal a gente depois ver a opinião dos alunos, aí se alguém usa, né? Sempre é interessante essa interação com os alunos. Então, agradeço muito ao convite. Vamos falar sobre um pouquinho de mindfulness e tecnologia. Deixa eu só ver. Aí. Então, para começar, né, não vou falar muito de mindfulness, você já tem esse curso aí maravilhoso do professor Marcelo, mas a gente sabe que existe um crescimento muito evidente aí nas últimas 2 décadas, né, de todo o impacto positivo sobre o bem-estar, sobre a sociedade, sobre as pessoas, e ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida através da prática, né, como o professor Marcelo aí bem fala nos cursos, né, desenvolvendo a tolerância, aceitação, paciência, confiança e outras qualidades fundamentais. Também é bem relevantes, né, para a recuperação de transtornos mentais, tratamentos paliativos na área da medicina, né, na área que vai envolver também essas questões. Então, a gente sabe muito a importância do mindfulness no dia a dia de hoje e a sua questão prática, né. Então, a gente sempre pensa, né, de encontrar um meio eficaz, né, de poder entregar atenção plena que possa atingir a maior parte das pessoas que têm interesse, né, em fazer esse desenvolvimento e entender e fazer os treinamentos. E as intervenções baseadas em internet, né, em web e app, né, que a gente fala mais hoje, através do smartphone, está cada vez mais ganhando suportes empíricos, né, apesar dessas questões ainda serem iniciais, a gente vai ver que também não tem tanta evidência assim quando a gente fala de aplicativo para mindfulness. Existe uma tendência grande, né, ao uso do celular, isso aí acho que já é natural, né, tiver as crianças aí já pegando uma revista e querer passando o dedo, né, então a gente sabe que a geração que está vindo e vai ser praticamente o dia a dia delas, né, que já é o nosso muitas vezes, né. E uma pesquisa publicada em 2010, já está bem antiga, né, 40% dos jovens relataram o uso da internet para buscar informações, né. Eu vi uma notícia, professor Marcelo e amigos, anteontem, que, olha que incrível, 40% da nova geração, acho que 18 a 24 anos, usam o TikTok como fonte de busca de conhecimento. Isso acho que me traz um pouco de preocupação também. Mas a gente vê que a tecnologia é uma coisa assim sem limites, né? E das novas gerações,
Eu tenho 36 anos, já não consigo entender como que alguém faz uma busca no TikTok, mas para a nova geração acho que isso é uma coisa normal, né? Então a gente pode discutir isso mais para frente também. Então o número total eu fiz essa pesquisa essa semana, né, da Apple Store de 2022, né, de 2,2 milhões de apps, é um negócio assim absurdo, né, o tamanho. E como a gente vai tentar buscar evidência, né, muitas vezes esses aplicativos não têm evidência científica nenhuma, não têm eficácia testada, né, então também é algo de preocupação aí quando a gente vai indicar ou vai iniciar um tratamento, enfim, sem essa comprovação científica, né, que é fundamental. Então, os aplicativos de mindfulness, falando especificamente sobre isso, eles são um dos mais utilizados, né, quando a gente busca na categoria de saúde mental, existindo mais de 260 aplicativos, né, e isso vem ao encontro da prática, da crescente prática de mindfulness e da busca das pessoas pela atenção plena, né, sendo que nessa pesquisa nacional de saúde, né, foi publicada recentemente, uma pesquisa entre 2002 e 2012, 10% dos indivíduos relataram praticar mindfulness para a sua melhora na saúde e bem-estar. Então, a gente já sabe que realmente essa é uma tendência de crescimento, e os aplicativos, obviamente, vão seguir o mercado, né? Que buscam, através desses aplicativos, de encontro dessas informações. Falando um pouquinho mais sobre os aplicativos, depois eu vou destrinchar um por um aí no final, e é legal essa interação com vocês de cada um trazer uma experiência, quiser fazer um comentário, acho que é bacana. Então, a gente vai falar do Headspace, né, que é o mais popular, o que tinha mais usuários, pelo menos na época, lá atrás. Depois eu vou trazer um novo que está aí estourando também. Então, ele tem mais de 1 milhão de assinantes pagos, é um número bem grande, né? E o Calm, que é esse novo que não tinha antes das minhas aulas, que surgiu, não sei quando, ele cresceu repentinamente, teve mais de 80 milhões de downloads. Então, a gente precisa saber diferenciar, às vezes, né, os aplicativos, porque existem aplicativos que falam que é mindfulness, mas é só música para dormir, só relaxamento, não tem nada de treinamento, não tem nada de prática realmente de mindfulness. Então, tem essa questão, né? A gente vai falar de mindfulness, mas é só, às vezes, um relógio, um timer para você colocar, fazer sua meditação, enfim, seu treinamento, não tem um embasamento teórico que deveria ter, né? Então, também tem essa questão. E essa questão de baixa evidência, isso daí a gente já conversou. E outra coisa ruim, né, que muitos fornecem informações incorretas, você não tem uma checagem, né, dessas informações, e também publicidade, né, que é o que mais tem aí nos aplicativos e a gente vê na parte de tecnologia, né. Então, a publicidade, às vezes, ela pode manipular, influenciar, enfim, isso é uma outra discussão, mas também vai acontecer nos aplicativos de mindfulness. A viabilidade, tá? Ela foi avaliada em alguns papers publicados, né? Pacientes com câncer, funcionários de empresas, né? Então tem algumas evidências aí que mostram que realmente funciona, né? Em alguns casos, e é bem interessante, né? Vários ensaios clínicos mostraram esses benefícios dos aplicativos, né? Sendo eficiente na redução de ansiedade, depressão, angústia, tratamento de pacientes com câncer, estados paliativos, né, esgotamentos profissionais. Então, a gente sabe que tem bastante objetivo em usar esses aplicativos, né, e também pela facilidade do acesso. Você está com o celular, o seu smartphone na mão, em qualquer lugar, 24 horas, 7 dias por semana, você consegue fazer sua prática. Então, isso é realmente uma vantagem. A gente sabe que é um caminho sem volta o uso do smartphone hoje no nosso dia a dia. Eu busquei essa semana, fiz uma pesquisa no PubMed, incluiu o Match Term do Mindfulness, associado com o Health App, e a gente consegue ver de 2014 para cá a quantidade de trabalhos publicados, né? Apesar de não ser muito, né, 94 papers que eu encontrei, mas a gente vê realmente uma forte tendência de crescimento aí. Isso vai ser, obviamente, em qualquer área que use aplicativo aí no futuro, tentando, né, os pesquisadores, tentando a ciência avaliar esses aplicativos, né, o que é muito importante para a gente na hora da gente tomar certas decisões, sempre baseado em evidência científica, né, que é a nossa premissa como profissional da saúde, como pesquisador também. Então, esse é um paper que eu trago, ele é um pouco, é um paper bem legal, que foi publicado um pouco, acho que em 2010, se não me engano, que ele destrinchou
a maioria dos aplicativos de mindfulness do Google App e do iTunes, tá? Da Apple Store agora, né? Na época era iTunes. Então, eles fizeram uma pesquisa, né? Para avaliar esse tipo de aplicativo. Fizeram uma triagem preliminar, né? Removendo aqueles aplicativos que eu te falei, como música, relaxamento, cartas, jogos, relógios, que isso não é a mindfulness propriamente dito, né? Aplicativos em outras línguas que não eram inglês, eles excluíram. Aplicativos que você não conseguia baixar prontamente acessíveis, né? Fornecedor de lembretes, cronômetros e custos maiores que $10, né? Com base em que provavelmente não seriam comprados por um grande número de usuários. É uma coisa interessante que a gente vê nesses aplicativos, que acontece nos outros também, você não tem custo para baixar, mas você tem um acesso restrito que você tem que pagar aí uma mensalidade, uma anuidade, né? Então também tem esse ponto aí. Então eles foram avaliados, analisados no iPhone 7, no iPhone 5, desculpa, com o sistema operacional iOS 7. Ele foi testado por pelo menos um autor de no mínimo 30 minutos, né? Todos os autores já tinham realizado o treinamento em mindfulness. Foi aplicado um score chamado MARS para avaliar essa qualidade do aplicativo. A gente pode ver aqui, né? Um score que eu realmente nunca tinha ouvido falar, né? Porque é bem específico para tecnologia nesse ponto. Ele tem 23 itens, 3 sessões, e aí cada sessão você vai tendo uma pontuação, e ele tem uma escala de 1 a 5, de 1 inadequado, 2 insuficiente, 3 aceitável, 4 bom e 5 excelente. Aqui eles fizeram como se fosse uma revisão sistemática, né? Foram usando esse fluxograma do Prisma, né? Que vai excluindo aqueles apps que tiveram nos critérios de inclusão, né, do estudo. Então, você vê, foram excluídos 74 cronômetros, lembretes, né, 129 faixas de meditação sonora, né, sem nenhuma informação importante. E no final eles incluíram 23, né, 9 dos aplicativos incluídos eram gratuitos e o restante estava entre 2,49 e 5,99 dólares, que é mais ou menos uma média aí que vocês vão ver. Então, aqui eles colocaram os 23 aplicativos, né, Headspace, que na época que era o mais famoso, né? Aqui ele colocou os critérios, né? Na verdade, as qualidades de cada aplicativo. Então, por exemplo, Headspace Chill Timer, reminders, né? Lembretes, tracking e outras questões importantes, né? Todos continham meditação guiada, tá? E educação e atenção plena. Então, isso é uma notícia boa, né? Dos 23 selecionados, eles tinham a meditação guiada. Todos os aplicativos tinham exercícios de respiração consciente, né? E a varredura corporal também. E eles também tinham pelo menos 2 de 9 tipos mais comuns de meditações guiadas, tá? Então, respiração, varredura corporal, meditação sentada e entre outros. O Headspace teve a maior média, tá, de pontuação, segundo o score, essa subescala MARS. Então, ele teve uma pontuação de 4.0. Depois, as mais altas foram o Smile Mind, iMindfulness e Mindfulness Daily. Esse Mindfulness Daily eu não encontrei, não sei se ele foi retirado, mas eu não encontrei mais na Apple Store. O Mindfulness Trainer teve a pontuação mais baixa, 2.6, tá? Que é esse aqui. E a mediana dividiu a amostra em 2, né? Com mediana de 3.2 na escala MARS. Então, a gente considera que foi um resultado relativamente suficiente. Todos os aplicativos, exceto 3, atingiram ou superaram o mínimo, né? Então, é uma notícia razoavelmente boa, né? Embora a busca do aplicativo tenha identificado 606 aplicativos, né? Segundo esse estudo publicado, apenas 23 forneceram o treinamento real em atenção plena. Então, aquilo que eu falei no início da aula, a respeito de muitos aplicativos não serem de mindfulness, apesar de terem mindfulness ou atenção plena no nome, eles basicamente às vezes são aplicativos bem simples, né, de cronômetro, timer, faixas sonoras. E a gente sabe que mindfulness é muito mais do que uma meditação, exercício de respiração, né, ou uma técnica de relaxamento pura, né. É uma prática que vai ajudar a desenvolver a atenção plena. A respiração, né, ela é usada como um exercício na prática da atenção plena, e o relaxamento pode ser um resultado, né. Práticas contemplativas também fazem parte do treinamento. Um aplicativo que ele se considera um aplicativo bom é um que tenha claramente, né, que o leitor ou o usuário ele possa ver e entender a filosofia e a prática, né.
não só simplesmente dando informações aleatórias ou imagens ou sons, né? Então, alguns como Headspace e SmileMind também empregaram, né, modos visuais para explicações. Então, é um aplicativo que a gente considera um aplicativo mais completo. A gente sabe que Mindfulness é um hábito, né, uma habilidade que requer treinamento, né? Então, a vantagem de você usar um smartphone aplicativo é essa disponibilidade, né, de 24 horas, 7 dias por semana, e qualquer acesso, né? Então, essa é uma grande vantagem aí que os autores consideram do aplicativo, né? Não só para Mindfulness, mas para muitas coisas que antes a gente não tinha esse fácil acesso, hoje em dia ele está na ponta do seu smartphone. Eles são alguns desses aplicativos que foram selecionados, né, nesse estudo, eles são considerados esteticamente desagradáveis, tá? Isso às vezes facilita a aceitação por parte do usuário, e ele também é bem projetado, né, para poder envolver o usuário. Algo bem interessante que alguns deles têm uma participação em comunidade de aplicativos, podendo dar opiniões, discussões, né? Isso pode ser algo positivo, fazendo uma interação, né, entre os usuários, podendo discutir as suas experiências e apoiando também outras pessoas, por exemplo, que querem iniciar o treinamento. Quase metade dos aplicativos fornecem um compartilhamento de rede social, tá? Porém, falta a evidência para determinar o impacto disso nas redes sociais e o quanto isso é positivo ou talvez até negativo, essa participação de comunidade na prática da Mindfulness. Esses 23 aplicativos, então, tiveram uma mediana de 3,2, sugere que eles têm um nível de qualidade aceitável, tá? Então, isso é uma coisa boa, né, desse estudo publicado. Porém, esse baixo engajamento e estética moderada nas pontuações também informam que precisam ter algumas áreas-alvos potenciais para melhoria, né? O que a gente vê na prática, muitas vezes a pessoa baixa o aplicativo e ele não tem segmento, ele acaba abandonando o aplicativo em 2, 3 meses depois, né? Então, essa é uma grande dificuldade aí também de criar esse engajamento, né? No começo é legal, depois, às vezes, o usuário acaba não conseguindo se adaptar, aceitando, e ele acaba abandonando, deletando o aplicativo, né? Então, isso é uma coisa também, esse é um ponto que precisa ser melhorado e analisado, né, do ponto de vista de ciência. Então, o estudo conclui que apenas 4% dos 700 aplicativos, né, forneceram realmente um treinamento em educação e atenção plena, embora muitos aplicativos reivindiquem esse nome, né, Mindfulness e tal, a maioria deles eram aplicativos bem simples, e aquilo que eu estou batendo na tecla desde o início, a gente não tem tanta evidência assim para poder, muitas vezes, indicar esses aplicativos, apesar de que tem estudos aí recentes sendo publicados, né? Então, isso provavelmente no futuro a gente já vai ter alguma resposta científica para esse uso desses aplicativos. Para finalizar, eu fiz uma avaliação, tá? Eu peguei aplicativo por aplicativo no Apple Store, né? Que é uma das mais que os usuários procuram. E a gente observa isso, aquilo que eu comentei no começo, o quanto isso muda, né? Porque o Calm era um aplicativo que até o ano passado, no retrasado, ele praticamente não existia, não aparecia, né? Aqui eu coloquei Mindfulness como pesquisa na Apple Store, e ele foi um dos principais que apareceram. E o que me choca aqui é que ele tem quase 1,5 milhão de avaliações, né? Um negócio assim absurdo, né? E também é considerado como uma escolha do editor, né? Então, assim, é um aplicativo novo que está vindo aqui para realmente crescer, né? Como a gente vê, tudo em tecnologia, né? Em pouco tempo as coisas mudam completamente, né? Antes era o Headspace que reinava solo, eu acho que o Calm está vindo, eu não sei se alguém quer comentar depois, tem experiência, eu não conhecia esse Calm, eu pude conhecer ele agora, mas é um aplicativo que tem uma nota bem alta, né? 4,8 de 5, e se você considerar 1,5 milhão de avaliações, realmente é um negócio absurdo, né? A autoavaliação dos usuários. Ele tem acesso à língua portuguesa e ele tem um pacote anual de $15, né? Ou quando você pode comprar ele por $400 e ter um acesso vitalício aí, né? E a gente vê realmente vários comentários positivos do Calm. O segundo, né, que eu trago acho que é o mais famoso aí, também está há bastante tempo aí já no mercado, né, que é o Headspace.
com quase 1 milhão também de avaliações, nota 4.8 na Apple Store, e ele tem uma mensalidade de $6 aí no pacote anual, se vocês fecharem. Também é o outro na área de Mindfulness, como a escolha do editor. Também é um aplicativo que é gigantesco, a empresa, né? Que gera esses conteúdos, que administra esse app. Então, realmente tem bastante qualidade aí. E esse é um dos que foram melhor avaliado dentro daquele paper que eu trouxe para vocês. Esse é um recente também, Mindfulness Meditation, com um nível bem alto, também 4.7 de avaliação. Ele tem 20 mil avaliações, esse não tem acesso à língua portuguesa, e é basicamente o preço de mercado aí, $4, se a gente fechar o pacote anual. O Smiling Mind é um dos gratuitos, tá? Tem uma nota 4,5, poucas avaliações, 482 avaliações. Não tem língua portuguesa, mas ele é gratuito. Então, ele até quando você baixa e vai usar ele pede para você fazer algumas doações, né? Para eles poderem pagar o custo do aplicativo. É bem interessante esse. Esse já está há um tempo também no mercado. E o Mindfulness App, tá? Que tem também nota muito boa, 4.8, quase 6 mil avaliações. E um pacote anual de $5 aí, se vocês fecharem, mensal, na verdade, desculpa, se fecharem o pacote anual. Tentei deixar bem resumido para vocês aí a apresentação, tá? Deixar bem prático, né? E devolvo aí ao professor Marcelo para a gente poder conversar e ver se alguém tem alguma experiência com os aplicativos, né? E lembrar que a evidência é o que deve basear nossas condutas, nossas ações, e eu fico feliz em ver que a gente tem bastante aumento em número de publicações relacionado aos aplicativos de Mindfulness, e isso provavelmente a gente vai começar a direcionar mais os aplicativos, né, que faz parte dos nossos dias, mas com evidência científica embasada. Obrigado a todos, fico aberto aí para responder algumas perguntas e a gente bater um papo. Obrigado, Gabriel. Muito interessante nessa parte de tecnologia, essa visão geral. A gente tem um tempinho, então, para uma conversa aqui com o grupo. Então, quem quiser fazer perguntas ao Gabriel, levantar alguma questão, algum comentário, experiência de uso, como ele comentou, né, fiquem à vontade. Ou escrevam aqui no chat, ou levantem a mão, abram a câmera. Posso fazer uma pergunta, professor? Pode. Eu queria saber se você já tinha ouvido falar nesse Calm, nesse aplicativo, porque o Headspace o senhor conhece bastante, né? Agora, o Calm realmente me surpreendeu. Alguém já ouviu falar nesse Calm? Ele já existe há alguns anos já. É que agora ele teve esse crescimento que você apontou, né? Porque por muito tempo o Headspace ficou, né, como o benchmark, né, o líder de mercado. Aparentemente ele está se tornando, né, agora o líder de mercado. Mas já existe há algum tempo, sim. Mas se o pessoal quiser comentar, se alguém usa o Calm, né, o Headspace, ou perguntas, né, dentro da apresentação do Gabriel, fiquem à vontade. Oi, Gabriel, bom dia. Bom dia. É Raquel falando. Tudo bem? Tá muito baixo? Não, tá. Acho que meu fone tá meio ruim aqui, mas dá para ouvir tranquilo. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Eu não sou aluna do curso de pós-graduação, agradecer por esse evento aberto. Uma coisa que eu queria comentar é que eu sou da área de tecnologia e também sou instrutora de Mindfulness. E uma coisa que eu faço, né? E aí o meu grande interesse pela sua palestra aqui é porque uma coisa que eu faço é, ao final dos treinamentos, aí sim eu indico um aplicativo. Como uma forma de ajuda para a continuidade e para que o aluno possa adquirir o hábito, né, das práticas de Mindfulness. E a maioria do meu público é um público de tecnologia também. E mesmo assim, existe essa dificuldade das pessoas se engajarem no aplicativo para transformarem, para ajudar a trazer a prática de Mindfulness, né? Isso é o que eu sinto. E mesmo assim, os meus alunos, sendo na sua maioria, né, se a gente for analisar ali as personas, né, quem vai usar o aplicativo ou não, os meus alunos são alunos que têm a característica de usar aplicativo. E mesmo assim, existe essa dificuldade, né, de utilização para manter o hábito. Eu queria ouvir um pouco a sua experiência, do professor Marcelo também, se vocês sentem a mesma coisa e, enfim, se existe alguma dica aí nesse sentido.
Eu acho, só respondendo, assim, eu acho que essa questão de tecnologia é uma questão, muitas vezes, depende da área que você vai usar, vai utilizar. Eu acho que isso realmente faz diferença, né? Por exemplo, hoje em dia ninguém usa mais câmera fotográfica, é impensável, né? É uma coisa que entrou muito na nosso dia a dia e nunca mais vai sair, né? Então, acho que a questão, na verdade, acho que também tem a questão financeira, né? Você pagar em dólar, esses valores também pode ser uma barreira, né? Às vezes a pessoa vai começar a pagar e depois desiste, né? Então, eu acho que tem essas questões adaptativas também, né? Mas, assim, se você for olhar os aplicativos em si, eles têm alta qualidade, né? Então, acho que isso realmente fala a favor. Mas eu acho que a questão adaptativa é uma questão a ser discutida mesmo, engajamento, né? Não sei se o professor Marcelo quer falar alguma coisa. Eu acho que é uma dificuldade, eu nem diria que é uma dificuldade da tecnologia em si, né? Mas é uma dificuldade de qualquer treinamento, né? Como o Gabriel deu ênfase de maneira importante, né? Qualquer mudança de hábito, qualquer treinamento que envolva mudança de hábito. Então, você, né, implementar, incorporar a prática de mindfulness no dia a dia é um desafio, a gente sabe disso, né? E é um desafio com o apoio da tecnologia ou sem o apoio. Eu acho que a tecnologia acaba sendo uma ajuda, eu acho que, em especial, como você falou, Raquel, né, na manutenção da prática. Eu acho que essa é uma indicação importante. Muitas pessoas usam, né, o aplicativo ou, né, materiais na web para conhecerem, então eles tentam conhecer as práticas por meio dos aplicativos. Mas realmente a adesão, né, e as pesquisas, como o Gabriel mostrou, mostram que o tempo médio de uso é em torno de 2 a 3 meses. Depois disso, há uma queda muito grande, né, da adesão. E eu acho que tem essa questão da própria manutenção da prática, o estilo de vida. Eu acho que pode ter um outro, isso não está estudado, né, mas eu imagino que tem aí um aspecto que seria o seguinte: a prática de mindfulness, com o tempo, você vai aprendendo, incorporando as técnicas, né, sem precisar ter o apoio do áudio, ou da tecnologia, ou do instrutor. É um princípio dos próprios treinamentos em mindfulness. Então, talvez as pessoas, depois de aprenderem as técnicas, acabam criando uma certa autonomia de prática sem a necessidade de usar o áudio ou o aplicativo, né? Possa ser um outro, talvez esteja envolvido, não me lembro de ter visto pesquisas sobre isso. Mas, de qualquer maneira, tem essa questão da adesão ao novo estilo de vida, que, independente de você usar a tecnologia ou não, isso vai interferir, né? Como uma barreira aí para o uso. Paulo? Opa, então, é, em cima dessa coisa, né, da adesão, fiquei pensando uma dúvida, se na pandemia, né, assim, bem no começo que a gente teve essas questões, né, desafiadoras de saúde mental, se tem algum estudo, se tem algum dado já dessa crescente de acesso ou de download desses aplicativos. E hoje, com essa maior flexibilização, né, que a gente está na pandemia, mas com essa maior flexibilização, se teve já esse grau de adesão, né, a gente sabe. Então, né, se teve um boom de downloads, se vocês têm essa informação. E hoje, mais ou menos, quanto da adesão fica, assim, em cima desses dados de 2 meses, né? Se, devido à pandemia, essa questão de isolamento perdurou mais. Enfim, se tem algum dado científico, alguma informação mesmo sobre isso. Excelente pergunta, Paulo. Eu fiz uma pesquisa recente, eu refiz essa aula tem umas 2 semanas, não encontrei nada, mas já fica uma ideia de trabalho, hein, professor? Fazer pré e pós-pandemia, acho que é uma ideia bem, bem legal. Mas, assim, o que a gente vê em tecnologia é publicação científica. Em geral, todas as publicações no mundo têm um crescimento nos últimos anos, em todas as áreas, né? Mas a gente vê realmente de tecnologia tem um crescimento, mindfulness também tem. Então, acho que realmente fica... Eu não encontrei nada comparando pré e pós-pandemia, mas realmente dá para fazer um trabalho bem interessante. Eu não sei, eu acho que a tecnologia veio para ficar... A gente mergulhou no mundo digital, né, depois da pandemia, né, isso em todas as áreas aí, né, mas eu acho que com certeza deve ter tido um aumento aí. O Calm realmente me surpreendeu bastante o quanto ele conseguiu passar rapidamente, né, em um ano que eu tinha feito a outra aula, passou o Redscape em número de comentários, né, que, assim, para você ter um comentário de um produto, você deve ter muitos downloads para eu não sei qual a porcentagem das pessoas comentam, eu sei que ela é baixa,
Mas então você vê como que cresceu, né? Eu acho que deve ter crescido realmente, mas eu não encontrei nada na literatura. Não sei se o professor Marcelo tem essa informação, mas eu acho que não tem nada publicado. Não, publicado não. A gente vê reportagens, né, do número de acessos, por exemplo, no Google, sobre meditação, sobre mindfulness, né, durante a pandemia. Mas em relação ao número de downloads, eu também desconheço, né? Realmente, como o Gabriel falou, uma boa pergunta de pesquisa. Eu diria que não é simples fazer, mas também não é tão complicado, né? Essa revisão, né, dá para fazer. Mas de maneira informal você consegue fazer isso, né? Dar uma olhada como que era antes, como que era depois. Mas a minha aposta é que sim, deve ter havido um número considerável de aumentos. Até pode explicar o próprio crescimento do Calmo, né? Nesse período. A Thaís está fazendo aqui uma pergunta. Tem um aplicativo brasileiro, Lojong, né? Não sei se você achou alguma coisa sobre ele, alguma pesquisa, Gabriel? Não encontrei. Tem muita pesquisa que às vezes ela não é específica para aplicativo, né? Então, e também quando você vai pesquisar, se mistura também com treinamento de mindfulness, usando, tipo, por exemplo, o Zoom, ou sistema de, não especificamente aplicativos, né? Então, tem que fazer uma triagem bem feita aí para poder direcionar, porque também tem a questão da teleconferência, né? A videoaulas, tudo isso, mas não tem nada a ver com aplicativo, né? Que eu queria enfocar mais na aula, mas eu não encontrei, não. Eu também não tive acesso. Se saiu alguma coisa, não achei, né? Não li. Mas tem menos, realmente. Como o Gabriel falou, na verdade, tem crescido as pesquisas, né, na área de tecnologia, tem revistas específicas até sobre isso. Mas se você comparar, né, com o montante de pesquisas em mindfulness, é muito pouco ainda, né? Tem em torno de 17 mil artigos até então sobre mindfulness na literatura, e aí vou colocar em torno de 100, né, sobre o uso de tecnologia. E a grande maioria, né, dos aplicativos, ou mesmo, né, do treinamento via web, via Zoom, por exemplo, a gente tem pouca pesquisa, né? Dos aplicativos, menos ainda. Muito pouca pesquisa, e algumas têm, inclusive, você não falou, né, Gabriel, mas talvez você tenha visto aí, conflitos de interesse. Então, os próprios Sim. aplicativos que financiam a pesquisa. Então, tem um certo conflito de interesse aí, né? Logicamente, pode ser uma pesquisa bem feita também, mas ainda tem pouca pesquisa, né, de terceira pessoa, digamos assim, né, de institutos de pesquisa, especificamente sobre os aplicativos. Por outro lado, né, tem um uso enorme, né? Tem um uso enorme, como você mostrou, mas ainda a evidência científica é pequena sobre o uso dos aplicativos. Tem crescido, né, o uso web, por exemplo, os cursos online, os treinamentos online interativos, a gente também tem pesquisa sobre isso, né, e as evidências que a gente tem é mostrando que a eficácia é muito parecida com os treinamentos presenciais, né, quando você tem treinamento via Zoom, né, via web interativo, a eficácia é parecida com os treinamentos presenciais. Agora, os aplicativos, os que a gente tem aqui é menos eficazes, são eficazes também, mas menos, quando comparado com o presencial e com o interativo, né? Mas ainda um número muito pequeno de pesquisas. Pessoal, mais alguma pergunta, né, para o Gabriel sobre esse tema? A Raquel comentou aqui que usa o Natura Meditação, né, Raquel? Pois é, que ele é gratuito, né? Muitos aplicativos, eles fingem que são gratuitos, aí você baixa e vai ver tem que pagar, né? Então, realmente são poucos que são 100% gratuitos. Lembrando, né, que o aplicativo ele é como uma empresa, né? Envolve vários profissionais por trás, e envolve um custo muito grande, né? Por isso que não há tantos aplicativos assim, se a gente for ver, né? Não é uma coisa assim, há bastante, né? Mas em nível mundial. Mas para você sustentar ao longo do tempo é um custo bastante grande, né? Se vocês entrarem no Headspace, por exemplo, vocês vão ver que tem ali centenas de profissionais por trás, né? Parece uma coisa simples, mas não é, em especial esses grandes aplicativos, né? Então, o da Natura também, logicamente, tem um financiamento por trás, tem interesse comercial, né? Mas não é uma coisa simples de se fazer, né? Muita gente fala, vamos fazer um aplicativo, não é bem assim, né? Então, esses aplicativos grandes realmente
desenvolve uma equipe muito grande de manutenção do próprio aplicativo, atualização, né? Então, são empresas, são grandes empresas, né, que estão por trás do Calm e do Headspace. Mais perguntas, comentários? Realmente, tem muitos aplicativos de baixa qualidade, não só em Mindfulness, né, mas em todo o campo. Realmente não tem uma boa curadoria, né, para a gente saber quais são bons ou não. Por isso a evidência científica, né, a gente olhar para aqueles que já têm alguma evidência. E como o Gabriel falou, né, tem muitas vezes o uso da palavra mindfulness, mas não necessariamente falando de mindfulness, né? Então, tem o uso inadequado do termo, assim como qualquer área, né? Então, realmente olhar para aqueles que... Olhar para o uso, né? As pessoas que usam e recomendam as avaliações, olhar também para a evidência científica. E se é realmente, né, o que você está procurando. Dentro do campo da meditação, né? Tem centenas de técnicas, mindfulness é uma delas, né? Mas há uma mistura muito grande. O próprio Headspace, né, ele não tem só práticas de mindfulness, né? Ele é uma mescla de mindfulness, compaixão, psicologia positiva, calma também, né? Então, são várias técnicas que estão ali no guarda-chuva, né, daquele aplicativo. Gabriel, alguma consideração final? Não, eu agradeço aí o convite, professor. Acho que esse é um tema que eu gosto bastante e é sempre um prazer poder estar aqui com você e aprender bastante. E acho que a mensagem final é cuidado com os aplicativos, né? E não vamos recomendar sem testar, procurar avaliar bem, né? Acho que o Calm e o Headspace é os que ficam aí, que tem mais avaliações de qualidade, né?